Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. A sua casa, a sua família, o seu dia, que seja maravilhoso. O seu final de semana, que seja incrível, que você tenha uma programação deliciosa com a sua linda família. Começando pela mesa. Vá para a mesa. Orem juntos, leiam as Escrituras, construam um relacionamento forte com Deus e familiar. Sim, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e que vocês possam viver unidos em amor, porque isso glorifica a Deus. Em nome de Jesus, vocês, você e a sua família, estão no programa de leitura da Bíblia em um ano, 3 capítulos diários, segunda a sexta, 4 no sábado, 4 no domingo, você lê a Bíblia em um ano. É um programa muito simples, não tem complicação, que todo mundo pode fazer. Você já estabeleceu uma rotina com a sua família de orações? Qual a refeição que vocês fazem juntos? É muito importante. Pelo menos uma refeição, vocês se reunirem e estarem juntos. Isso é muito, muito importante. Vamos nos aproximar de Deus cada vez mais. Porque você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Você já fez seu painel dos sonhos para 2025, ano do melhor vinho, porque Deus reservou o melhor para este tempo. Sim, e nós estamos nesta fé, plantando a boa semente. Todos os anos estamos aqui, dando as primícias ao Senhor. Começamos no mês de janeiro, plantando a boa semente, que vai trazer uma colheita durante todo o nosso ano. É por isso que um ano tem sido melhor do que o outro, porque nós não paramos. Eu não me canso de estar aqui, orando, clamando, jejuando. Amanhã já é o segundo jejum e passa muito rápido, viu? Todos os anos eu vejo a mesma coisa. Começa logo, voa. E é um portal. Quem aproveita, quem entra, pega para valer, dá testemunhos incríveis. É o que você vê. Você tem visto testemunhos, obras incríveis. O que Deus tem feito e o que Ele planejou para nós para 2025 foi algo superior. Ele guardou, o texto fala, gente, Ele guardou o melhor para o final. O melhor, o que há de melhor. Nós recebemos uma palavra muito forte de que nós vamos viver em 2025 o que nós nunca vivemos. Não, é inédito, é sobrenatural. As maiores transformações. Tudo que temos que fazer é tudo que Ele mandar. Então faça tudo o que Ele mandar. E o que Jesus falou? Para que possamos viver uma vida plena, busque a Deus em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E tudo vai ser acrescentado. Chega mais perto.
Ouça a voz do Espírito. Fica firme. Valorize oportunidades como esta. Olha, em nome de Jesus, se aproxima de Deus. Toma a decisão de que você vai realmente fazer uma entrega de verdade. E você vai ver o que Deus vai fazer por você, pela sua família. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, foi imediato. Imediato. Eu vejo Deus falando sobre acontecimentos imediatos. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Mas o que é que eles estavam fazendo? Após uma perseguição implacável, uma violência absurda, eles tinham vivido algo assim que foi um terror. Eles estavam presos. Mas, gente, quando você tem uma atitude sobrenatural, uma fé sobrenatural, você atrai o sobrenatural. Por isso que eu digo, ao invés de você ficar aí, falando de problemas, se distraindo com bobagens, focalize o alvo certo. Busque a Deus. Sabe, busque a Deus. Como eu tenho dito isso, como eu percebo o Senhor insistindo com as pessoas, escuta, é hora de uma volta, volte-se para mim. Muitos se voltaram muito para o padrão mundano e nós precisamos nos voltar para o padrão de Deus, que é separado, consagrado, santificado. Entendeu? Onde nós damos exclusividade. O melhor é para Ele, primeiro é para Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. As pessoas, principalmente depois do período da pandemia, teve gente que nunca mais voltou, se acostumou a ficar em casa, sabe? Não quer mais uma vida de sacrifícios. Eu vou dar a Deus o que eu quero dar, mas isso não funciona. Gente, nós recebemos pessoas frustradas, arrependidas. Aquelas que são humildes, elas confessam. Elas falam o quanto tempo elas perderam com bobagens, distraídas com um monte de coisas, vivendo sob a influência desse mundo. E não atingiram nada de bom, não foram a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Não tiveram evolução. Muitas espiritualmente evoluíram, elas regrediram, elas estão irrealizadas. Entendeu? Nós vivemos assim, lamentavelmente, um tempo onde as pessoas dependem da imagem por conta mesmo das mídias e rede social, e as pessoas foram se tornando dependentes disso. Você vê que tem gente que vai resolver tudo, ao invés de resolver em casa, né? Vai resolver na internet. Tudo precisa expor. Ao invés de cobrir, elas expõem mais. E vai ficando evidente, né? As imaturidades, os líderes imaturos, aquilo que foi construído na areia. Está ficando aí. Você vê. Tem muitas construções, mas na areia. Porque vem ruindo. A coisa vem desabando. Deus vem expondo. Vem sacudindo. Ele tem abalado.
e nós veremos mais abalos. E eu vou dizer uma coisa, algumas pessoas estão esperando realmente uma mudança de circunstâncias muito grande para poder tomar uma decisão, quando deveriam já estar rendidas aos pés do Senhor, porque não tem outro caminho. Jesus Cristo é a verdade e a vida. Ele é a única fonte de salvação, o único meio, mas Ele quer entrega. E algumas pessoas, elas até dizem que elas estão andando com o Senhor, mas não tem entrega, não tem santificação, não tem pureza, né? O negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Esse versículo já foi excluído de algumas Bíblias. Mas é assim que nós temos que viver. O reino de Deus é tudo. Você está escrito lá, Jesus contou, você vende tudo, você deixa tudo. Quando ele chamou os discípulos, eles deixaram tudo, os barcos e as redes. Você deixa tudo. Entendeu? E Jesus falou, ó, quando Pedro ainda questionou, né, Senhor, nós deixamos tudo. E ele falou, mas não há quem tenha, todos que deixaram tudo vão receber 100 vezes mais o que deixaram, a vida eterna, mais perseguição. Ou seja, nós vamos ter recompensas, nós aqui na terra, na eternidade, a eternidade, mas também teremos perseguições. E o problema de muita gente se abater com problemas é porque muitas não foram preparadas para os problemas. Mas você vê que a igreja primitiva, ela estava sempre preparada para os desafios, porque ela foi treinada para isso. E nós precisamos ser treinados para os desafios, porque eles existem. Os problemas existem, as perseguições existem. Mas existe um Deus maior, muito maior. Então eu não posso olhar para a direita, para a esquerda ou para trás, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que continuar seguindo em frente, eu tenho que ter uma atitude de fé, uma atitude sobrenatural. Os espancamentos, a injustiça que Paulo e Silas viveram, teve poder, tiveram, né? Espancamentos, injustiças, maldade, tiveram poder de pará-los? Não. Eles estavam presos num tronco, acorrentados, assim, lá no cárcere mais profundo, interior, lá escondido mesmo, não tinha luz nenhuma. E o que eles estavam fazendo? Reclamando, lamentando? Não. Eles estavam ali, eles tiveram uma atitude sobrenatural. Porque o que as emoções pedem? Reclame. Por quê? Não. Eles estavam orando e cantando, cantando e orando, adorando a Deus. E quando uma pessoa tem uma atitude de fé, uma atitude de coragem, e mostra, não, a despeito de tudo, Deus é a minha prioridade, Deus é tudo para mim, para a minha vida, na minha vida. É isso aqui que atrai mudanças. E o Senhor está dizendo isso aqui. Me busca, canta, ora, me prioriza. A despeito de qualquer coisa, do momento, das dores. Porque eu não acredito que alguém esteja vivendo o que eles estavam vivendo aqui. E isso não teve o poder de pará-los. Entendeu? Então, adore o Senhor. Louve o Senhor. Busque o Senhor com toda a força. Tenha uma atitude sobrenatural. Porque eu sei que o Senhor está mandando aqui uma palavra profética para a sua vida.
você vai ver cadeias sendo quebradas, correntes caírem. Eu não sei o que isso representa, significa. O que tem aprisionado você, acorrentado você. Mas, quando eles tiveram uma atitude de fé sobrenatural e não permitiu que o problema, que a aflição, que a dor, que os machucados, que a injustiça matassem a fé deles e fizessem com que eles se calassem e não vou fazer mais nada, não vou buscar. Que nada! Agora que eles cantaram e oraram em alta voz. Gente, eles atraíram um terremoto, que foi o dunamis de Deus. Se você tiver uma atitude de fé sobrenatural, você vai atrair o dunamis de Deus para a sua vida. O dunamis de Deus para a sua vida. Aqui, ó, por volta da meia-noite, o dia não tinha acabado. Estava dando início a um novo dia. Você está vendo aqui? Quando o novo dia chegou, porque meia-noite é o início do novo dia, eles atraíram o dunamis de Deus. Eles estavam cantando, orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Gente, olha que coisa linda. Olha que testemunho que eles deram. Tem gente que dá um testemunho de quê? Um péssimo testemunho. É só reclamações sabe? E eu não aguento e eu vou desistir. Eles deram um grande testemunho. Essa atitude sobrenatural atraiu a um de repente. Eu costumo dizer que o de repente demora, mas ele chega. O de repente está chegando aí. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Deus vai permitir algo tão forte, tão violento, é pelo poder dele, que vai abalar. Mas vai mudar. Vai mudar a sua vida de tal maneira que ela nunca mais será a mesma. Imediatamente, o senhor está falando de novo. Ontem ele falou sobre isso, sobre o paralítico da Porta Formosa. Imediatamente, os pés, os tornozelos dele ficaram firmes e ele andou e saltou. E o senhor está dizendo aqui, ó, que depois disso aqui, ó, imediatamente todas, não é algumas, não, todas as portas se abriram. Continue, cante, ore, adore, porque o de repente está chegando aí de uma maneira assim, com efeitos especiais. Todas as portas serão abertas na sua vida. Gente, eu percebo a presença do Espírito Santo aqui. Todas as portas serão abertas na sua vida. Todas as portas que estão fechadas serão abertas aí. Todas. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. As correntes de todos. Eu não sei que correntes são essas. Quem é que está acorrentado aí por problemas? Talvez você tenha. Familiares seus familiares estão acorrentados. Um filho acorrentado ao pecado, o cônjuge. Eu não sei. Mas todas as portas serão abertas aí na sua vida. E todas as correntes vão se soltar, de todos aí que você tem orado, tem buscado. Você vai ver uma obra completa. Porque aqui a obra foi completa. As portas foram abertas e as correntes se soltaram. As cadeias foram quebradas. E como que terminou isso aqui? Terminou com salvação. Você sabe que o carcereiro, toda a família foram salvos, batizados,
E eles terminaram ali, ó, à mesa, adorando, louvando a Deus. Quem fez isso com eles? As pessoas, as autoridades tiveram que pedir perdão, desculpas para o Paulo e o Silas. Então, assim, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. De honra, de justiça, de salvação, de vitória. Ele vai trazer vitórias para você. Vai ser uma mudança muito grande, imediatamente. Para quem estava preso no tronco, acorrentado, com todas as cadeias, as portas fechadas, você vai sair desse aprisionamento que eu não sei o que significa. Você vai sair disso. Essas cadeias caem por terra. Todas essas portas serão abertas. Todas essas correntes vão se soltar. Vamos dar um brado de aleluia, glória a Deus, diga amém, diga amém, diga amém. Quando vem uma palavra assim, que eu sei que Deus está falando, eu vou, amém, 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 amém. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Eu possuo para a minha vida, Senhor. Levanta, levanta com fé, confia em Deus, porque Deus está falando com o seu povo aqui, Ele está falando com você. É uma palavra de vitória, de consolo, mas que nos leva também a levantar e a tomar a decisão que muda vidas. Eu vou orar, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou possuir a palavra no meu coração, eu vou fazer o que funciona, não que as minhas emoções estão pedindo, não. As emoções, num momento assim, se você for ouvi-las, ai, 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 elas afundam com a vida da gente. Os sentimentos são traiçoeiros. Gente, as emoções passam, as decisões que nós tomamos por conta delas, não passam. Então você não pode esquecer disso. Emoções passam. Você está sentindo um negócio aqui, daqui a pouco está sentindo outra coisa. Mas as decisões que nós tomamos por conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos, não. Nós vamos ter que lidar com isso. Então, assim, somos tentados no momento da dor, reclamar, fazer bobagens? Sim. Mas você é mais esperto que isso. Não ceda para impulsos emocionais. Não fica aí olhando para a circunstância como acabou. Imagina se o Paulo e o Silas tivessem olhado, né? Estamos presos aqui, ó. Aqui nos colocaram lá no fundo do fundo, no pior lugar. E acorrentados ao tronco. Era um momento muito terrível, terrível, terrível. Mas qual foi a resposta? De fé. Eles estavam orando e cantando louvores ao Senhor. E os outros presos ouvindo. E aquilo, assim, né? Até assustado. Gente, esses caras chegaram machucados, foram espancados, humilhados. Estão presos no pior lugar. E eles estão cantando e orando. Eles estão orando ao Deus vivo e cantando louvores? Quem são essas pessoas? Servos do Deus Altíssimo, testemunhas vivas do Senhor, sal, luz, embaixadores do Senhor, cartas vivas, nascidos de novo, autoridades. Sim, é isso aí. Nós precisamos ocupar o lugar que é nosso de igreja, nos portarmos como nascidos de novo, novas criaturas, salvos em Jesus Cristo,
fazer o que honra o Senhor. Não que temos vontade, não que os sentimentos estão pedindo, as circunstâncias. Não. Nós vamos dar uma resposta de fé, porque você já sabe. Deus responde fé. E foi isso que Paulo e Silas fizeram, deram uma resposta de fé. Porque Deus só pode responder a fé. Dê uma resposta de fé. E você vai atrair o dunamis de Deus. E você vai viver a glória do Senhor. Algo muito grande vai acontecer na sua vida. Muito grande. E vai ser rápido, de repente, imediatamente. Você vai ver uma mudança gloriosa que só Deus pode fazer. Então, dê uma resposta de fé. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E que essa palavra tenha transformado a vida dela. O entendimento, dado clareza, força, ânimo, que ela já tenha se levantado, Senhor, com essa fé, com essa força de orar, clamar, adorar, que ela dê uma resposta de fé, porque o de repente está chegando, o imediatamente, as portas serão abertas, todas está escrito aqui, e essas correntes vão cair. Aquilo, Senhor, que está fechado, as correntes que ainda aprisionam vão cair, Senhor, as portas serão abertas, o teu nome será glorificado, salvação virá sobre ela. Ah, meu Pai, o Senhor tem um tempo novo para a vida dela. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo com essa força, com esse entendimento, que essa pessoa agarre essa palavra e se posicione firmemente. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Consagro tudo e tomo posse do sobrenatural, que ela tenha uma atitude sobrenatural, porque ela vai atrair o sobrenatural. Uma fé natural atrai o que é natural, uma fé sobrenatural atrai o que é sobrenatural. E foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles agiram a fé sobrenaturalmente, atraíram o sobrenatural. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista, unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos. Derrama um vinho novo na vida desses fiéis, e onde esse programa estiver chegando, que essa força, esse poder para se levantar e manifestar a fé sobrenaturalmente, adorando, louvando, orando. Ah, Senhor, que essa pessoa já tenha bebido desse Espírito e assumido essa postura, porque ela vai atrair aquilo que ela nem imaginou, que ela nunca pensou. Eles atraíram algo que nem passou pela cabeça deles. Eu os abençoo, Senhor, e tomo posse de grandes testemunhos da glória do Senhor que vai nos edificar. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449, Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje os clamores às 7 ao meio-dia dos meus projetos de conquistas para 2025, o ano do melhor vinho, amanhã o segundo jejum, o primeiro batismo de 2025, e vai ser uma glória. Conta com a gente. Levanta, pega a sua família, traga um convidado e vamos adorar a Deus. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.